Aqui na igreja nós costumamos pregar livros da Bíblia por inteiro, não de uma vez, mas indo de texto em texto, do início até o final. E nós já chegamos agora no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, e hoje vamos finalizá-lo. Marcos 10, 32 a 52. Marcos 10, 32 a 52. Acompanhem com fé a leitura da palavra que eu farei. A palavra do Senhor diz assim: Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, estamos diante da tua palavra que agora foi lida e pedimos, ó Deus, que essa exposição encontre lugar no nosso coração para que sejamos transformados por ti. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você já fez os seus pedidos de Natal? A gente está chegando nessa época e tem algo que, principalmente, talvez não seja comum entre os adultos, obviamente não, mas entre as crianças, tem muita criança que faz isso, que é escrever cartas para o Papai Noel, né? Na verdade, para os pais, com seus pedidos de presente de Natal que gostariam de receber. E eu dei uma olhada em algumas dessas cartas, dei uma pesquisada na internet, e dentre elas a gente vê de tudo. Tem aquelas
crianças que tentam ser mais simpáticas assim ao escrever para ver se ajuda a ganhar o presente que ele pediu. Teve uma que escreveu assim certa vez: querido Papai Noel, eu acredito mesmo em você. Como é que vai a Mamãe Noel? Bom, agora eu vou direto ao ponto. Eu gostaria de um rádio, daquele que os hip hoppers usam aqui no ombro. Por favor. Outra criança, além de simpática, ela finge ser compreensiva. Ela escreveu na carta dela assim: querido Papai Noel, como vão suas renas? Se não puder comprar o que eu quero, não tem problema. Apenas me dê dinheiro. Outro tenta comprar o Papai Noel com a sua conduta. Ele diz assim: querido Papai Noel, no Natal desse ano eu quero um celular. E olha, eu tenho sido muito boazinha. Fui colocada na lista de honra da escola. Eu mereço, tá? Também tem aquele que é sincero e ele diz assim: querido Papai Noel, eu gostaria de um carro. Você vai trazer isso e me dar uma segunda chance? Dessa vez eu prometo que eu vou ser responsável. E o que eu achei mais engraçado: querido Papai Noel, este ano me traga, por favor, uma conta bancária gorda e um corpo magro. E, por favor, não confunda as coisas como você fez no ano passado. Crianças, elas são bem sinceras em fazer os seus pedidos, às vezes até meio sem noção, né, naquilo que elas pedem. E afirmam até declaradamente: eu cumpri, eu fui boazinha, eu mereço. Outras se esquecem totalmente dessa parte da boa conduta, né, que é necessária, e dizem, e só pensam no presente: eu quero o presente tal, me dê por favor. E o interessante é que no texto que a gente leu, é exatamente esse tipo de coisa que a gente vai ver. Pessoas se dirigindo a Jesus, fazendo pedidos, uns mais esdrúxulos, outros mais sinceros e até desesperados. E a gente tem muito que aprender com como Jesus responde para nós a partir daquilo que ele faz com os nossos desejos e também sobre o que a gente deve ou não esperar do nosso Senhor e Salvador. Por isso, hoje, o que a gente tem que aprender com esse texto é que o presente do Evangelho é uma vida gloriosa, mas ela é conquistada pelo sofrimento e morte de Cristo. E nós devemos esperar nada mais, nada menos do que a mesma coisa. Eu vou repetir. O presente do Evangelho é uma vida gloriosa, mas ela é conquistada pelo sofrimento e morte de Cristo. E nós devemos esperar nada mais, nada menos do que o mesmo para nós. A gente vai ver isso em 3 partes. Acompanhe comigo em primeiro lugar, então, que o presente do Evangelho ele passa por esse caminho de sofrimento. Eu não sei se você se lembra, mas Jesus e os seus discípulos estão de caminho para Jerusalém. E chegar a Jerusalém significa que a gente está chegando no fim da história. Quando Jesus chega a Jerusalém, ele passa pouco tempo ali até que ele vá finalmente para a cruz. E a gente está chegando nesse ápice da obra de Cristo. Mas ele tem uma última parada hoje aqui. E Jesus ele aproveita então nessa última etapa antes de chegar em Jerusalém para falar mais uma vez aos discípulos, ensinar a eles sobre as coisas que deveriam acontecer ali em Jerusalém, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. É o que a gente leu no início do texto. E é a terceira e última vez que Jesus vai fazer isso. Ele já fez outras 2. Essa é a terceira vez, e essa é a vez que Jesus fala de forma mais completa e abrangente a respeito disso. O texto diz que os discípulos se admiravam e seguiam tomados de apreensão. Por que os discípulos estavam assim? Simplesmente porque eles estavam indo para Jerusalém. Provavelmente, meus irmãos, porque à medida que eles estavam se aproximando de Jerusalém, talvez a atmosfera ali entre eles ficava mais tensa. Por quê? Porque eles sabiam que algo ia acontecer ali naquela cidade. E o que vai acontecer? Jesus une os 12, ele não fala isso para a multidão que estava, porque tinha uma multidão seguindo ele, né? Não, Jesus junta os 12, isso era algo restrito, que era melhor falar só para os seus. E ele junta eles para falar, veja aí o verso 33.
Jesus diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Veja como Jesus é mais abrangente nessa previsão aqui. Ele, por exemplo, já havia dito que os líderes religiosos é que tomariam a frente nisso, é que o prenderiam, é que o levariam até a cruz. Mas agora ele acrescenta, por exemplo, que vai ser uma condenação. Ou seja, seria algo que teria peso de tribunal para condenar Jesus, ainda que fosse um tribunal que o condenasse injustamente. E não só um tribunal judaico. Jesus ele acrescenta aqui que ele seria entregue também aos gentios. Sabe o que significa? Que o mundo, de uma maneira geral, ia rejeitar Jesus. Tanto os de dentro, judeus, quanto os de fora, gentios. Mas além disso, o que mais impressiona talvez aqui é que não seria uma morte daquelas simples e rápidas. Quando tem pena de morte e as pessoas querem ser mais humanas, vamos dizer assim, elas colocam as pessoas na guilhotina. É mais rápido, né? Uma vez, pá! Mas olha o que Jesus fala. Ele detalha, ele fala, irão escarnecer dele. O que é isso? Vão fazer zombarias com ele. Depois vão cuspir nele. Ou seja, de uma maneira geral, ele vai ser humilhado na frente de todas as pessoas. Ele vai ser rejeitado, vai ser humilhado, mas não para por aí. Jesus ele diz que também seria açoitado antes de morrer. Ou seja, ele teria de sofrer muita dor antes de aquilo parar. E só depois disso tudo, rejeição, humilhação, dor e sofrimento, é que iriam matá-lo. Uma coisa que chama a minha atenção aqui nessa primeira parte é que Cristo sabia de tudo isso. Ele sabia que tudo isso ia acontecer com ele. Ele sabia que ele teria que passar por rejeição, humilhação, dor e sofrimento e até a morte. Mas em nenhum momento Jesus dá um passo para trás sequer. Em nenhum momento ele pensa em mudar a rota dele. Ele sempre segue o seu caminho para Jerusalém, para cumprir com essa sua missão. Fica uma reflexão para nós aqui. Nós que nos chamamos cristãos, a gente tem esse nome por causa de Cristo, porque a gente se diz imitador de Jesus Cristo. A gente tem que espelhar Ele, inclusive nessas coisas. Jesus estava indo para o matadouro para sofrer, ser humilhado e morrer. E ainda assim, ele permaneceu obediente ao Pai. Às vezes, meus irmãos, perseguições muito menores nos afastam do caminho. Por exemplo, cristãos muitas vezes sofrem zombarias desse mundo. E muitas vezes qualquer coisinha, qualquer burburinho já faz a gente se esconder e se retrair. Não sou cristão, não. Ou então, atualmente, os tão frequentes cancelamentos que a gente está tendo aí nas redes sociais, por simplesmente crer naquilo que a Bíblia diz. E aí, muita gente que não quer passar por isso, prefere se esconder, ao invés de dizer, eu creio, eu sirvo ao meu Senhor, para evitar esse tipo de sofrimento. Mas pior, eu acho até pior às vezes, que nem são perseguições, mas dificuldades mínimas que nos fazem desistir de seguir no caminho do Senhor. Às vezes é uma preguiça que nos impede de ler a palavra de Deus, às vezes é o clima, seja chuva, seja calor, que nos impede de sair de casa para cultuar o Senhor. Meu irmão, o caminho do cristão é carregar a sua cruz e seguir a Cristo, tal como Ele faz. Vai ter sofrimento? É bem provável que sim. Vai ter perseguição? Vai.
Mas a palavra disse que aquele que permanece fiel terá vida. A gente, inclusive, até falou isso aqui no momento do batismo, né? É o que Jesus finaliza dizendo no final ali da sua fala. Ele termina, mas depois de 3 dias, ele vai ressuscitar. O Filho do Homem ressuscitará. Depois de toda a rejeição, humilhação, sofrimento e morte que são necessários, porque esse é o preço que o pecado cobra, virá vida. Vitória sobre a morte, glória de volta ao Salvador. A missão de Cristo, meus irmãos, é completa. E é nela, é nesse evangelho que a gente deve crer, que a gente deve se firmar. O sofrimento e a glória, meus irmãos, eles andam juntos. Você já deve ter ouvido até aquele slogan de academia, né? No pain, no gain. O que significa isso? Sem dor, sem ganho, sem lucro. Ou seja, para alcançar os seus objetivos, as suas metas, você vai ter que lutar por isso. Você vai ter que correr atrás. Você quer uma boa nota numa prova? O que você tem que fazer? Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Você quer melhorar a sua condição de vida? Você tem que trabalhar. Se você quer ser um verdadeiro cristão, você tem que imitar ao Senhor Jesus. Você tem que obedecer a palavra do Senhor Jesus, ainda que seja passando por perseguições e sofrimentos. Os discípulos, eles já tinham ouvido isso aqui. Outras vezes e várias vezes, Jesus falou isso várias e várias vezes para eles. Mas eles resolveram ignorar. É o que a gente vai ver no próprio texto em seguida. Mas isso gera uma primeira reflexão para nós. O que a gente faz quando a gente escuta isso? Qual é a nossa conduta? E o restante desse sermão vai mostrar os 2 lados da moeda. Então, em segundo lugar, a gente vai ver qual é o perigoso desejo dos discípulos de ter glória sem pagar o preço. Veja aí o versículo 35, como segue a história. Então, se aproximando dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. É no mínimo curioso aqui essa forma de que eles chegam para pedir a Jesus. Eles viram para Jesus dizendo assim: olha, Senhor, a gente tem um pedido para fazer. Eu te conto já, mas antes eu quero que você me prometa que o Senhor vai me dar. Parece aquelas crianças, né, que sabem que vão pedir alguma coisa que provavelmente não receberiam, então elas têm a ideia de não dizer o que é, para tentar ganhar uma promessa e um cheque em branco dos seus pais, para não ter chance de voltar atrás. Isso mostra para nós que Tiago e João, eles sabiam que o pedido que eles iam fazer aqui não era algo lá muito louvável. Mas Jesus é sábio, ele não cai nessa, né? Jesus, ele simplesmente responde: o que é que vocês querem que eu faça? Não sei se você lembra, mas lá no capítulo 6 de Marcos, tem o rei ali, Herodes. Chegam para ele e fazem um pedido também. Mas a resposta dele é tola. Ele vira para ela e fala assim: pode pedir o que você quiser que eu te dou. Olha a diferença. Jesus, ele não é assim. Ele espera para ouvir o que vai ser pedido. E a bomba vem no versículo 37, olha só. Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. O que significa isso? Eles queriam posição de honra ao lado de Jesus. Mas não é qualquer posição de honra. É assim, abaixo de Jesus são os 2. E abaixo dos 2, o resto todo. Inclusive, o restante dos discípulos. Eu não sei você, mas a primeira coisa que vem à minha cabeça quando eu leio essa história é: como assim? Que pedido mais egoísta foi esse?
O que leva discípulos de Jesus, pessoas que estão caminhando tempos e tempos com Jesus, ao lado de Jesus, aprendendo aos pés de Jesus, a pedirem algo assim? Algumas suposições que a gente tem para eles terem feito isso. Lá no Evangelho de Mateus conta essa mesma história e quem faz o pedido é a mãe deles, desses dois lá no Evangelho de Mateus. O que indica que foi uma coisa familiar. Talvez a mãe e o pai tinham esse desejo e influenciou os dois a pedirem esse tipo de coisa. Ou também pode ser porque Tiago e João, juntamente com Pedro, eles faziam parte do círculo mais íntimo de amizades de Jesus. Várias vezes Jesus chama só os três para fazer alguma coisa, né? Eles foram lá, por exemplo, ressuscitar a filha de Jairo. Jesus ele não levou todo mundo para dentro da casa. Ele falou, vem Pedro, Tiago e João. Talvez esse poder tenha subido a cabeça deles. Mas perceba uma coisa, eles reconhecem Jesus como principal, eles reconhecem que Jesus é o maior, eles reconhecem que Jesus é o rei e senhor deles, eles não querem estar acima de Deus, eles não querem estar acima de Jesus, eles honram a Jesus com primazia, ou pelo menos é o que eles esperavam que Jesus acreditasse. Mas, na verdade, não era honraria nenhuma. Era uma egolatria travestida de adoração. Eles queriam glória. Por meio da adoração que eles estavam dando a Jesus, eles queriam a glória, na verdade, era para eles mesmos. E eu vou dizer para vocês, meus queridos, muitas vezes nós adoramos dessa forma também. Infelizmente, a gente usa a adoração ao Senhor para glorificar o nosso nome. Você já viu isso? Por exemplo, quem participa de equipe de música das igrejas, o dever é servir a igreja e fazer com que a igreja consiga acompanhar e cantar as músicas juntamente, em comunhão, em uníssono. Mas muitas vezes integrantes simplesmente querem participar não para servir, mas para servir de palco, para que eles possam aparecer e querer glória para si. É um perigo isso. Ou então, outro exemplo, igrejas gostam de fazer ajuda social. Gostam por quê? Porque é uma ordenança, é um mandamento. Deus nos manda ajudar as comunidades, os pobres, as viúvas e por aí vai. Mas muitas pessoas às vezes se oferecem não para obedecer ao Senhor, mas muitas vezes para se mostrar, para dizer que pode, para dizer que tem, ou para dizer quão bonzinho é. Esse não é a forma como Deus nos manda. A Bíblia nos manda abnegar de nós mesmos, tomarmos nossa cruz e seguirmos a Cristo. Tem um teólogo chamado Tim Keller que ele lembra isso bem, ele fala assim, quando queremos viver de forma abnegada por motivos egoístas, isto é, visando a nossa glória finalmente, isso jamais vai dar certo. Jesus, então, ele vai responder para eles, para corrigir o pensamento deles, para indicar o caminho correto para esses discípulos. Veja aí o versículo 38 mais uma vez. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quando, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Jesus, ele deu o paradigma, como a gente viu lá no primeiro ponto. Antes da glória, há um preço a ser pago, há um caminho a ser percorrido, e esse caminho envolve sofrimento. E beber o cálice, na literatura judaica, representa exatamente isso. Representa passar pela experiência daquilo que está contido naquele cálice. E o batismo, que Jesus cita aqui, também tem a mesma função. Aqui não é o batismo que a gente fez hoje aqui, é o batismo significado específico da palavra, né? Tem a premissa de se inundar, de se imergir naquilo. E o que é esse aquilo? É o oposto da glória.
de Cristo. Jesus deixou a sua glória para vir morrer pelos seus. E é isso que Jesus pergunta para os discípulos. Vocês podem deixar a glória de vocês e se entregar de corpo e alma ao seu Senhor, ainda que isso cause a vocês sofrimentos? Os discípulos, eles tinham que refletir ao ouvir isso. Mas eles não fazem isso. Na ignorância deles, a resposta que eles dão é: podemos. Tipo, enche o peito para falar, claro que eu posso. Interessante a resposta de Jesus. Jesus, ele confirma aquilo. Vocês vão mesmo, ainda que vocês não tenham entendido isso. E a gente sabe na história que eles realmente passam por sofrimento, como Jesus confirmou. Por exemplo, Tiago, o apóstolo Tiago. Se você abrir sua Bíblia, não precisa abrir não, mas se você quiser anotar, lá em Atos capítulo 12, versículo 2, mostra que Tiago é logo assassinado a fio de espada. Por quê? Porque ele estava pregando o evangelho de Jesus Cristo. Ele sentiu, ele bebeu o cálice de Cristo. E João também. João demorou mais, mas ele foi perseguido, no final da sua vida foi exilado numa ilha solitária, onde veio a morrer. Ambos por conta do evangelho de Cristo. Ou seja, no futuro eles aprenderam, mas aqui agora o ensinamento é outro. Eles ainda estavam com a visão deles turva para o Salvador. Agora, quanto ao pedido que eles fizeram, Jesus dá uma outra resposta. Jesus diz assim: não compete a mim, mas a quem está preparado. O que Jesus quer dizer com isso? É que no plano soberano de Deus, é Deus, o próprio Pai, quem sabe a posição de cada um no reino dos céus. E de certa forma, Jesus, ele está deixando essa questão de lado, porque não adianta a gente pensar no futuro lá na glória, se a gente está ignorando o caminho que a gente tem que percorrer aqui. Em outras palavras, é o que Jesus está dizendo. Tiago, João, antes de vocês pensarem lá na glória, vocês têm que aprender a pensar no caminho que tem que ser trilhado até vocês chegarem nela. E vocês têm falhado nisso. Na sequência do texto, a gente vê que os demais discípulos ficaram indignados com o que estava acontecendo. Eles não entenderam muito bem a resposta de Jesus para Tiago e João. E é claro que você deve pensar aí, eles queriam passar a perna nos outros 10, né? Eles estavam dizendo, não, a gente é maior do que os outros 10. A gente vai ter um lugar de honra maior do que o deles. Mas Jesus, ele percebe que naquela fala ali, no pensamento de todos os discípulos, estava todo mundo pensando de maneira errada. Porque nem os outros 10 estavam entendendo de fato. A indignação deles não é com o erro dos outros 2, mas é que eles queriam ter a mesma alta patente que os outros 2 estavam pedindo. Talvez eles é que queriam ter tido a ideia de Tiago e João antes. Então Jesus, ele chama para dar um ensinamento final para aqueles seus 12 discípulos. Olha o versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A primeira parte da resposta de Jesus aqui, ele faz uma comparação com o mundo. No mundo funciona dessa forma, sim.
os que são governantes, aqueles que são autoridade, eles mandam nos outros. E aqueles que são os maiorais deste, ou seja, aqueles que são os mais chegados dessas autoridades, eles também têm certo poder. E daí, por exemplo, os discípulos terem tirado que poderiam fazer parte do alto escalão de Cristo, né? Por serem os mais chegados de Jesus, e assim eles poderiam exercer poder sobre os demais. Mas o que o mundo pensa, Jesus diz, está errado, não é isso. Os versos 43 e 44, elas dão a contrapartida de Jesus do reino. Diferente do mundo, no reino de Cristo, quem quer ser grande é aquele que deve servir. Aquele a quem é dado por poder que ele use para edificar e servir os demais. É isso que Jesus está ensinando aqui. A economia do mundo, ela é regida por quê? Por dinheiro, por poder. Mas no reino de Deus não, no reino de Deus é por serviço. E a palavra para servo aí, que Jesus usa, seria melhor traduzida por escravo. Jesus não usa a palavra servo, ele pega a palavra da mais baixa posição social. Aquele que não tem nada a receber, simplesmente serve. A resposta de Cristo está mostrando a inversão de valores aqui na cabeça dos discípulos. E fica ainda mais direta no versículo 45, quando Jesus mostra que ele é o modelo exato de como seus chegados devem ser. Servos, porque eu sou servo. Cristo, ele não veio para ser servido, ele veio para fazer o oposto, ele veio para servir. O rei não veio para ser servido, ele deixou a sua coroa e veio para servir. E o serviço dele está muito além da glória que os discípulos imaginam. Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Esse versículo é de extrema importância para nós, meus irmãos. Pegue esse versículo, decore esse versículo. Ele amarra tudo o que Jesus disse até agora no Evangelho. Ele veio dar a sua vida, ou seja, foi algo voluntário que Cristo fez. Ele não precisava fazer isso pelo seu povo. Mas a questão é que o seu povo precisava que ele fizesse aquilo para ser resgatado. Então o que Cristo faz? Ele abdica da sua glória, ele deixa o seu trono, a sua coroa, e dá a sua vida pelos seus. Quando a gente lê isso aqui, a gente tem que refletir sobre a nossa vida cristã. A nossa glória, meu irmão, ela está aqui. No final do culto a gente conversa, tá bom, meu irmão? A glória nossa, ela está aqui, neste versículo. Quando Jesus diz que ele dá a sua vida em resgate por muitos. E aí eu pergunto, então por que nós procuramos glória fora de Cristo? Glória fora de Cristo não leva a nada, é passageira. Porque se não houver resgate, o final é morte, ainda que seja uma celebridade internacional, ainda que você seja uma pessoa extremamente conhecida, com glória, vamos dizer assim, para o mundo. Esse é o perigo de se querer glória sem trilhar o caminho de Cristo. Você pode até brilhar nesse mundo, mas uma hora esse brilho se esvai. Mas a palavra de Deus diz que a luz de Cristo, ela não para de brilhar, porque a gente, então, não escolhe brilhar refletidos pela luz de Cristo. O bom é que na sequência do texto a gente tem um exemplo disso, do outro lado da moeda. E esse vai ser o nosso terceiro e última coisa que a gente precisa ver aqui. O exemplo da transformação do Evangelho nos seguidores de Cristo. A gente viu Cristo dando o paradigma para se chegar à glória
tem um caminho de sofrimento. A gente viu agora a primeira parte da moeda, discípulos que querem evitar esse caminho e que querem chegar primeiramente à glória. Mas agora a gente vai ver um exemplo da transformação do Evangelho nos seguidores de Cristo. Jesus, então, ele chega numa cidade chamada Jericó, que é uma cidade bem próxima de Jerusalém. E ao sair dessa cidade, uma multidão estava seguindo. Mas o texto foca em um cego que estava mendigando à beira do caminho. Marcos, o escritor aqui, ele inclusive revela o nome desse cego, chamado Bartimeu, que significa justamente filho de Timeu, que é o que ele escreve logo depois. O que significa isso? Timeu vem da palavra lá no aramaico, que significa respeito, que é uma baita ironia nesse texto aqui, para se falar de alguém que vive mendigando à beira do caminho, quase que fora da cidade. Inclusive, esse fato de ele estar à beira do caminho já é também uma outra ironia que Marcos coloca para nós aqui nesse texto. Vocês lembram da parábola do semeador? O semeador, ele vai semeando a palavra. E as palavras, essa semente que é a palavra, cai em diversos lugares. Um dos locais que a palavra cai é justamente à beira do caminho. E Jesus explica que o significado disso é que o coração daqueles que recebem a palavra, que cai na beira do caminho, é aqueles que não dão atenção àquela palavra, porque ela nem chega a criar raiz, porque as aves vêm e logo a tomam, logo comem aquela semente e levam dele. Mas veja que Bartimeu é o oposto disso. Ele vive à beira do caminho, de fato, literalmente ali mendigando, e de alguma forma a palavra sobre Jesus Cristo chegou a ele. Ele sabia que Jesus Cristo era alguém que estava fazendo um rebuliço ali na região. E ele deu atenção, diferente de como aqueles que recebem a palavra à beira do caminho. E na primeira oportunidade que ele teve, ele não desperdiçou. Veja o verso 47, o que ele diz. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está vendo aqui, mais uma vez, as aves aí tentando tomar a semente que chega a ele na beira do caminho. Pessoas viram para ele e falaram: não, se cala, você está importunando a Jesus, para de gritar. Mas ele não, ele deu atenção àquilo que chegou aos seus ouvidos, e ele grita e ele clama. E a pergunta vem: por que é que ele quer Jesus? Imediatamente você pode pensar, porque Jesus é um curandeiro, alguém poderoso que pode ajudar a ele? Meus irmãos, aquele cego sabe que Jesus pode, mas não é por isso que ele vai até Jesus simplesmente. Não é porque ele considera Jesus um curandeiro, não é porque ele considera Jesus alguém poderoso simplesmente. Você viu como é que ele se referiu a Jesus aqui? Ele virou para Jesus utilizando as palavras filho de Davi. Essa expressão indica que ele sabe quem Jesus é de verdade. Mesmo sendo cego, ele vê melhor do que os discípulos de Jesus. Ele sabe que Cristo é o Messias prometido, o descendente de Davi que viria para resgatar o seu povo. Jesus não é um qualquer, ele não é um mágico, ele não é um curandeiro, ele é o Messias. E ele quer ser um dos resgatados. E meus irmãos, conforme está escrito lá em João 6,37, quando Jesus diz assim: quem vier a mim, de modo nenhum eu vou lançar fora. Aquele homem cego vai até Jesus. E Cristo não o desperdiça, ele o atende. Cristo agora o chama, e as pessoas que antes o importunavam, agora o encorajam a ir até ele. Vá lá, Jesus te chamou, tenha ânimo.
E aquele cego não faz por menos. O texto diz que ele pega as capas que estavam em cima dele, lança fora, dá um pulo e sai correndo até Jesus. Eu não sei nem como é que ele fez isso, porque ele é cego. Aonde estava Jesus? Provavelmente alguém foi guiando ele ali e ele tentando correr, desesperado, doido para que aquilo chegasse logo, e ele vai até Jesus. E Cristo pergunta para ele, verso 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Antes da gente seguir, repare numa coisa. Qual foi a pergunta que Jesus fez para Tiago e João, no texto que a gente leu? Antes, foi exatamente a mesma. O que vocês querem que eu faça para vocês? O evangelista Marcos, quando ele pegou esse texto, ele montou de forma que a gente pudesse comparar as duas histórias ao ler esse texto. E por que ele fez isso? Para que a gente possa refletir em que tipo de discípulo nós temos sido quando a gente vai até Jesus. E, meus irmãos, todos nós que estamos aqui, todos vocês que vieram à Igreja Presbiteriana Herança nessa noite, querendo ou não, vocês vieram até Jesus. Esse é o corpo de Cristo, a igreja. Ele é quem rege essa igreja, ele é o cabeça. Todos nós estamos diante de Cristo aqui. E a pergunta que Cristo faz para nós nessa noite é a mesma. O que é que você quer que eu te faça? Cristo pergunta para você. Por que é que você me procurou? Por que é que você chegou até mim? Muitos procuram a Cristo com o intuito de Tiago e de João. Querem glória para si mesmos. Muitas igrejas fazem isso, né? Você vai prosperar financeiramente. É isso que Cristo vai te dar. Ou então, querem ter uma oportunidade de crescer socialmente. Essas pessoas olham para Cristo como um meio para um fim glorioso deles. Mas aqui na história de Bartimeu, esse cego, nós temos o oposto disso. Bartimeu, ele olha para Cristo como o fim da vida dele. Veja como ele responde. Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Bartimeu, ele responde usando a palavra mestre, que é exatamente a mesma forma como Tiago e João fizeram, mas tem uma ligeira diferença aqui. A gente não tem isso no português, mas na língua original são duas palavras diferentes. Enquanto Tiago e João usam a palavra conhecida rabi, tem em vários outros textos da Bíblia, né? Rabi significa mestre. O Bartimeu, ele utiliza uma palavra que é Rabboni. O que isso quer dizer? Essa é uma palavra que raramente é utilizada para você se dirigir a um mestre mesmo. Você não chegava para uma pessoa sábia ali e falava Rabboni, mestre. Não, era muito raro que isso acontecesse. Normalmente era a palavra rabi mesmo. Mas sabe aonde era muito utilizada essa palavra aqui, Rabboni? Em orações, quando as pessoas se dirigiam a Deus. Isso indica para nós, mais uma vez, a visão correta desse cego. Bartimeu sabe muito bem quem é Jesus. Ele não é um simples mestre. Ele é o Senhor dos senhores. Deus que pode dar muito mais do que só a visão para ele. Que é o que Cristo faz. Cristo o cura. Ele diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele passa a ver. E o que é que Bartimeu faz em seguida? Ele poderia simplesmente sair correndo, porque Jesus não fala mais absolutamente nada para ele. Ele poderia sair correndo e viver tudo aquilo que ele não viveu. Ele tinha tanta coisa para olhar nesse mundo, ele poderia viajar por aí. Ele poderia ver coisas que antes ele poderia ter vontade.
e não conseguia. Mas não, Bartimeu, aquele cego, agora tem olhos bem abertos, focados no seu Salvador. E ele escolhe seguir a Cristo pelo caminho. Aquele que estava à beira do caminho. Agora ele entra no caminho para seguir a Cristo. Agora o filho de Timeu, ele pode ser respeitado, porque o Filho de Deus lhe conferiu essa glória. Meu irmão, a glória desse cego veio, pois ele atribuiu a Cristo. E isso muda tudo. Tiago e João, eles queriam parte da glória de Cristo para que eles brilhassem. Bartimeu não. Bartimeu só queria um resquício para que ele pudesse refletir. E assim ele pudesse seguir ainda mais a Cristo de uma forma ainda melhor, porque a verdadeira glória, ele sabia, estava no seu Salvador. Por isso, para finalizar, Jesus pergunta a você, meu irmão, mais uma vez: o que é que você quer que eu te faça? Talvez você queira uma solução para a sua situação financeira, não sei como é que está a sua vida. Ou talvez uma cura para a sua saúde, um fogo novo para o seu casamento, paciência para tratar com seu filho. Ou você quer, talvez, igual a carta daquela garotinha, uma conta bancária gorda e um corpo magro. E talvez seja por essas ou outras coisas que você tenha procurado a Jesus hoje. Muitos vão responder para você: vamos orar a Deus, e eu tenho certeza que quanto mais você orar, Ele vai te conceder esse desejo. Não é muito bem isso que a Bíblia ensina, sabe? Eu não sei qual é o propósito de Cristo para a sua vida. Talvez Ele possa responder e te conceder o seu desejo igual Ele fez com Bartimeu. Ele respondeu: sim, tua fé te salvou, você vai tornar a ver. Mas talvez Ele responda igual Ele respondeu para Tiago e João e fala: não compete a mim te dar essa resposta. Porque não é nessas coisas que a gente tem que ter o foco. Há algo muito maior que Cristo te oferece. Enquanto a gente parece, muitas vezes, as criancinhas enviando cartas com os nossos desejos, dizendo: eu fui uma boa pessoa, eu mereço o presente, eu estou correndo atrás, por que eu não ganho? A maioria das vezes sem ter sido nem perto do que disse. É Jesus quem vira para nós, por meio dessa carta aqui, a palavra dele, e ele diz para a gente: eu fui bondoso e obediente no seu lugar, e de forma perfeita. E para que você pudesse receber o presente, eu dei a minha vida. Naquela cruz, eu paguei o preço do seu pecado. E o presente, meu irmão, é muito maior do que qualquer coisa que você talvez esteja pensando aí para a sua vida, para a sua conta, para a sua casa, para a sua família. O presente é a salvação eterna da sua alma, é reconciliação com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora que você já ouviu essa mensagem, a pergunta muda um pouco. O que Cristo pergunta para nós agora é: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Qual é a resposta que você vai dar ao que Cristo fez por você? A questão para você agora é o que você faz a partir dessa mensagem. E eu vou te dar uma dica. A nossa igreja está aqui para te ajudar na resposta. Crer, servir, seguir ao nosso Mestre e Salvador. Não há caminho que leve a fortuna maior do que essa. Vem conosco. Vamos orar? Santo Deus, louvado seja o Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário, pelo presente gracioso que o Senhor nos dá, mesmo imerecedores que somos.
Ó Deus, nos ajude a olhar para esse mundo e ver, ó Deus, que por nós mesmos nós não conseguiremos chegar ao Senhor, por nada que esse mundo oferece. E a partir do momento em que tomarmos a decisão de seguirmos ao Senhor, que o Senhor nos dê força também para seguirmos pelo caminho, porque não é um caminho fácil. Há perseguições, há sofrimentos, e muitas vezes discípulos querem pular essa etapa, mas não dá. Então, ó Pai, nós te pedimos força para caminharmos a caminhada até o Senhor. É o que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.